Olá pessoal, começando mais uma live do Impulso Emerge. Essa é a 11ª live e hoje eu vou receber uma queridíssima amiga, Ana Buchaim, e a gente vai falar sobre decisões humanas em tempos de incerteza, né? E ela vai contar um pouquinho pra gente os aprendizados, né, que ela tem tido como executiva, né? Ela é diretora da B3, da Bolsa, né? E tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, né? Esse é o 11º, é a 11ª live, né, que a gente tem feito no Impulso Emerge. E a Ana já está aqui comigo. Eu já vou aceitar ela para a gente já começar essa conversa, começar a ir aquecendo os motores aqui. Então só um minutinho que eu já vou incluir a Ana aqui na nossa conversa. Enquanto isso o pessoal vai chegando, já tem aí uma turminha chegando, entrando. Ih, olha a Ana aí! Oi, Rapaz, Rafa. você tá acompanhada, hein, Ana? Eu tô, Rafa. Sabe que Que nessa vida de maravilha! mãe executiva essas coisas acontecem, né? Eu sei demais! Sejam bem-vindos, meninos! Obrigada. Obrigada. Esse aqui é o E aí, Thiago e esse é o Felipe, Rafa. Tiago e Felipe. E aí, vocês estão se comportando direitinho nessa quarentena? Sim. Brincando Bastante. muito? Que Muito. maravilha! Agora a gente Vocês vai estão fazer o que a falando gente isso? combinou. Ah, Tem um combinado, sabe, Rafa? Aqui então em casa, que é assim, a gente tem regras, né? Tem coisas que a gente tem que fazer, que são tarefas, tarefas da mamãe, tarefa das crianças. E o que a sim, gente combinou hoje é que eles entrariam, dariam um oi, um beijinho na mamãe, falariam boa noite para todo mundo e sairiam. Né, que meninos? maravilha. Sim. Então vamos lá. Oi. Oi, gente. Oi, Tchau. Tchau. tchau, boa noite, meninos. Durmam com os Boa anjinhos. noite. Obrigada. Que delícia, hein, Ana? É gostoso, Rafa. É uma Gostoso. delícia essa bagunça, viu? É uma delícia. Os meus também acabaram de entrar lá para dentro com a Patrícia para dormir também. Eu acho que eles têm, eu não sei como é que estão os seus aí, o ritmo aqui de casa mudou um pouquinho, né? Nessa época de quarentena, assim, o horário de dormir acaba ficando um pouco mais tarde. É, eu acho que a dinâmica muda um pouco, porque fica muito em casa, né? Mudou muito a rotina deles, né? Então, enfim, como é que tem sido aí com você? Olha, Rafa, aqui tem sido muito intenso e cada dia é uma descoberta nova, né? Porque eles ficam muito animados com a nossa presença em casa, porque isso não acontece sempre, a gente está no trabalho, enfim, conciliando mil coisas. E aí eles querem contar as novidades, eles querem dividir, e chega uma hora que eles também querem chamar atenção. Então, tem sido um desafio equilibrar isso um pouco. O quanto a gente cuida e admira e vibra com eles, e quanto a gente também dá aquelas cortadinhas, porque também, acho que ser pai e mãe é obrigatoriamente colocar limite, né? É essa Sem função de dúvida, cuidador que a gente tem. Enfim, sem então é uma dúvida. descoberta. E isso é fundamental, né? Eles aprenderem desde cedo a ter limites e inclusive, ouvir aquela palavrinha mágica não, né? Porque Exato. a gente sabe que na vida adulta a gente recebe muitos nãos, né? E a gente tem que ter casca grossa para aprender a lidar com eles, com esse não desde pequenininho, né? Exato. Eu falo para eles, olha, vocês podem não gostar da decisão, vocês podem nem gostar tanto de mim nesse momento, mas lá na frente vocês vão me agradecer. Aí eles ficam É. bravos, saem e daqui a pouco voltam. Tá tudo certo. Qual que é a idade deles mesmo, Ana? 10 e 7, Rafa. 10 e 7. É. Você sabe que eu tenho uma menina de 7 também, né? E eu tenho um menininho de... Vai fazer 2 já. Olha só, aqui no inicinho de junho já vai fazer 2. Também está O sendo tempo uma, voa, né, uma... Rafa? Nossa, nem fala. Você viu, né? O João nascer praticamente, né? Desde que a gente está junto, né? Então, que legal. Poxa, eu queria te agradecer demais aí pela nossa live, por essa conversa. Acho que vai ser uma delícia esse papo. Acho que a gente já começou bem, né, com
com os meninos, e eu acho que dá um pouco do tom do que a gente quer conversar hoje, né? Que além de falar um pouco dos seus desafios como executiva lá na B3 e como é que está sendo esse processo todo que se intensificou demais, assim, né? Desde que vocês fizeram a fusão há 3 anos atrás, e agora vocês estão vivendo uma quarentena, uma pandemia, e eu imagino que tudo que veio sendo trabalhado, né, nesse tempo todo da fusão, essa construção dessa nova cultura organizacional, acaba sendo colocado um pouco à prova, né? E aí, né, para ver se aqueles valores todos construídos e tal, eles realmente estão valendo ou não, né? Eu queria ouvir um pouco dessa história. E também, ao mesmo tempo, ouvir um pouco da sua história como mulher, né? De como que você está enfrentando todos esses desafios, né? De ser executiva, de ser mãe, de ser esposa, de ser atleta, de ser, enfim, de ser todos os pratinhos que você equilibra na sua vida, né? E os aprendizados disso tudo, as descobertas e tal, né? E eu queria começar contando um pouco uma historinha que eu fiquei pensando assim, como é que eu vou introduzir a Ana, né? Eu vou deixar você se apresentar melhor, mas eu queria contar para as pessoas que estão chegando aqui como que a gente se encontrou pela primeira vez, que foi um encontro tão emblemático para mim, porque ali já mostrou muito quem você é e o tipo de mulher que você é. Eu lembro que a gente se conheceu numa reunião lá na Bolsa, né, na B3, em outubro de 2017, mais ou menos. E aí a ideia era você conhecer um pouco do que o Impulso, do que o Emerge Corp faz, né, que é o nosso braço de consultoria, e ao mesmo tempo você contar um pouco para a gente em que momento que a empresa estava. Tinha acabado de acontecer a fusão, né, na B3, e vocês estavam com algumas demandas de desenvolvimento de pessoas, de liderança e tal, e a gente ali naquele dia estava se conhecendo para ver se ia dar match. E graças a Deus deu, né? Que tem sido uma honra, assim, para a gente estar juntos, né? E eu lembro que nessa conversa, a gente falando dos desafios, né? Dessa coisa de construir uma nova empresa com novos valores, com um novo jeito de fazer, né? Eu lembro que eu acho que fui eu que trouxe uma coisa que eu acredito muito, e no Emerge a gente trabalha profundamente com isso, que as pessoas têm que estar no trabalho que elas querem estar, de forma muito consciente, né? Os vínculos, eles precisam ser criados de forma muito honesta, muito sincera e muito transparente, né? E aí a gente estava falando sobre isso e eu falei assim, então, a gente, diante desse momento, dessa construção dessa nova empresa, a gente precisa perguntar para as pessoas se elas querem continuar nesse novo projeto que está começando agora. E você, com muito brilho no olho, assim, eu lembro que foi tão mágico aquilo para mim, porque durante, sei lá, 20 anos trabalhando e falando sobre isso com empresas, eu acho que nunca tinha acontecido de uma forma tão contundente uma executiva chegar para mim e falar assim, não, Rafael, nós vamos perguntar, nós temos que perguntar isso, porque é a partir disso aí que a gente vai construir uma empresa muito mais robusta, que as pessoas mais felizes, as pessoas realmente querendo estar aqui. Então a gente precisa perguntar, fazer um novo recontrato, né? E a gente acabou chamando disso, né? E aí, naquele momento, você me ganhou, assim, eu falei, caramba, que mulher corajosa, né? Que coisa incrível, porque realmente era uma coisa que eu sonhava ouvir com tanta pujança, assim, e eu não estou aqui puxando seu saco, porque realmente foi uma coisa muito bonita de ver. E o mais legal de tudo é que quando a gente começou o trabalho, eu vi que era a valer mesmo, não era uma coisa, um discurso, né? Uma coisa de segurar a peteca mesmo, assim. Então, com isso, com essa história, eu queria te pedir para você contar um pouquinho quem é você e aí a gente começa falando um pouco sobre toda essa história lá na B3 e como é que está sendo esse trabalho, esses aprendizados, principalmente agora, durante a pandemia. Legal, Rafa. Obrigada pela introdução. Eu fiquei, honestamente, até emocionada. Porque isso é uma coisa que eu acredito do fundo do meu coração. As pessoas têm que estar no lugar onde o coração delas queiram, né? Assim, não adianta a gente forçar alguma coisa. Querer que as pessoas fiquem porque eu mandatei aquilo ali, porque elas têm que ficar. Não funciona assim. A nossa energia, a gente tem que estar onde a gente se sente bem.
Então, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, eu quero que as pessoas estejam muito bem vinculadas com a organização. Essa coisa de retenção não é muito comigo, não. Mas vínculo, engajamento, estamos junto. Como essa é uma live meio diferente, né, Rafa, que eu posso falar também de mim na APF, então eu vou contar um pouco de mim. Eu sou a Ana Buchaim. Eu hoje sou responsável pelas áreas de pessoas, marketing, sustentabilidade e comunicação da B3. E eu estou há 6 anos na companhia. E 6 anos muito felizes, Rafa, de verdade, onde eu tenho uma entrega muito grande, eu trabalho com muita força, muita vontade, muito amor. E eu, do outro lado, eu sou casada com o Luiz já há 15 anos esse ano. Tem dias muito bons, dias mais difíceis, como qualquer casal, como qualquer lugar da vida. Eu sou mãe do Thiago e do Felipe, que tem 10 e 7 anos. Tem dias muito fáceis e tem dias muito difíceis em termos de disciplina e gestão da casa e da família. Eu sou filha de uma mãe descendente de italianos e um pai descendente de libaneses, então uma família de uma alma muito forte, né? Uma vontade muito grande de fazer as coisas. E eu sou irmã da Juliana e irmã do André, que são 2 orgulhos e que sorte a minha de cair nessa família. Essa é a verdade. E aí, Rafa, a minha história é uma história em que a educação sempre foi fundamental. A formação sempre foi a herança que meus pais nos deram. Eles sempre falaram isso, falaram sempre com muito orgulho, que esse era o legado deles. E que trabalho sempre foi feito com cabeça erguida e muito orgulho e muita força mesmo. A gente nunca nega trabalho, então pode ser uma tarefa muito simples, uma tarefa muito complexa, a gente nunca diz não, a gente sempre pega e a gente sempre vai em frente. E que o trabalho é parte da vida. Então, eu nunca sofri muito de trabalhar, não, Rafa. Eu adoro o trabalho, eu adoro trabalhar e eu adoro o mundo do trabalho. Não é à toa que eu caí, né, em pessoas e comecei a trabalhar em pessoas. Uma vez que você fala em cultura, é muito fácil tocar em marca, em marketing. Porque a marca é uma expressão da cultura interna. E você tem que ter uma consistência no que você é por dentro e o que você é por fora. Para fazer essa brincadeira, eu como profissional sou um reflexo do que eu sou por dentro. A empresa também. A cultura da companhia é experimentada pelos clientes nos processos, nas interações, na entrega de um produto e serviço. Então, foi natural assumir essa função também. E aí, logo depois, eu tive a honra de assumir comunicação e sustentabilidade. E eu acho que essa cadeira é uma cadeira muito especial na organização. Porque ela começa a falar transversalmente com todos os stakeholders. E aí desculpa te interromper, uma coisa também que me chamou muita atenção, quando a gente se conheceu, ainda não eram essas áreas todas, né, que estavam com você. Tinham outras diretorias que acabaram depois se juntando, né? Mas eu lembro que já o projeto de cultura já era tocado pela área de pessoas e de marketing junto, justamente por isso que você falou. Isso também nos chamou muita atenção positivamente. Falei, nossa, melhor dos mundos, porque geralmente essas áreas elas estão olhando para direções diferentes em projetos como esse, né? E aqui já está junto. E aí, quando foi tudo para você, aí facilitou mais ainda a vida. Né? Porque realmente uma coisa é consequência da outra, como você bem trouxe. Né? E é maravilhoso ver isso acontecer. Né? Não adiantaria criar uma imagem danada, sendo que dentro não está acontecendo nada com as pessoas, na atitude, no comportamento, na forma como se faz, né? E tudo mais. Né? Enfim. Isso. E essa foi uma decisão intencional nossa, Rafa, que a mudança tinha que vir de dentro. Ela não poderia ser só da porta para fora. Ela tinha que vir de dentro e ela tinha que extrapolar a área de pessoas. Então, uma coisa que me dá um orgulho danado é quando a área de TI consegue falar de aspectos culturais com toda a propriedade do universo, que é a propriedade, assim, que lhes cabe. Então, me dá um mega orgulho, porque a cultura e a marca transcendem a área de pessoas e marketing. É a companhia mesmo. É muito legal. Muito bom. E aí eu queria aproveitar que você está falando isso, assim, imagina só, né, uma coisa que me intriga desde o início dessa nossa parceria, né, uma empresa de mercado financeiro, e quando a gente chegou eu falei, nossa, um ambiente super árido, né, teoricamente árido, que não é real, mas é teoricamente muito árido, quando você vai falar de valores mais humanitários no negócio, na forma de fazer, poderia soar meio esquisito, e muito pelo contrário, assim, claro que é um desafio em alguns momentos se entender certas coisas, mas tem um comprometimento
de vocês, da área de pessoas, sem dúvida nenhuma, mas que parece que contagia a empresa como um todo, onde principalmente o que me chama a atenção é que cada vez mais as pessoas estão entendendo que isso é que vai fazer a empresa ser mais sustentável, que vai fazer a empresa ser mais duradoura, ser mais relevante para o mercado brasileiro, justamente esse processo de humanização, né? Eu queria que você contasse um pouquinho dos desafios que têm sido para poder fazer com que isso entre no DNA das pessoas e se crie mesmo um valor pétreo, né, da organização que, nesse sentido. Queria que você contasse um pouquinho para a gente desses desafios. Legal, Rafa. Eu vou voltar um pouquinho só na história para poder falar de onde a gente partiu e por que a gente decidiu isso. Ótimo. A gente, quando passou pela fusão, a gente sabia que um dos aspectos mais relevantes, ou talvez o mais relevante para a fusão dar certo, era cuidar dos aspectos humanos. Então, isso desde o começo, e não só meu, mas da gestão inteira da companhia, isso era muito claro. Se a gente cuida das pessoas e da integração, a gente vai ter muito mais sucesso ali na frente. E por quê? Porque o negócio é feito de pessoas. Um negócio como o da B3, de serviços financeiros, obviamente que é intensivo em pessoas. Então, se todo mundo estiver indo na mesma direção, isso não é clichê à toa, não. Isso funciona, isso dá certo. Então, um dado mais técnico e mais chato, 70% das fusões dão errados porque as pessoas negligenciam aspectos humanos. A gente não queria estar nessa estatística. A gente queria, pelo contrário, dar certo como a gente tem dado. Bom, a B3, então, é a Bolsa do Brasil. Ela é uma empresa de mercado financeiro que faz a infraestrutura do mercado. E a gente liga, né? A gente conecta, viabiliza e desenvolve mercados que são financeiros e de capitais. Então, o nosso papel é muito de ser a ponte entre uma série de players no mercado. Então, a gente está falando com pessoas no final do dia. Então, se a gente entender que existem princípios, uma forma de fazer isso, a chance da gente conseguir falar com todo mundo, entender as necessidades e desenhar soluções que valham para o grupo todo, para o sistema todo, por falar assim, era muito mais alta. Então, a gente definiu que a gente ia criar, definir uma causa e ter valores e comportamentos que a gente seguiria. E a gente fez. E a gente fez isso a muitas mãos. Porque essa foi a forma que a gente teve de considerar o primeiro aspecto humano. Que a inteligência coletiva é melhor do que a inteligência de um. Que a inteligência coletiva e a vontade de muitos é muito mais forte do que a vontade de um. Então, que a empresa não quebraria se eu tirasse uma pessoa ou outra pessoa. Mas que todos juntos são muito mais fortes. Então, a gente baseou o trabalho inteiro nesse princípio. O desafio, né, é uma companhia que é muito técnica. Então, você imagina aquela infraestrutura de mercado financeiro. Ela é muito, muito técnica, muito específica. A gente adora um número, a gente adora uma estatística, a gente adora um processo bem desenhado. Um dos valores, inclusive, é solidez e credibilidade, né? Assim, não dá pra gente não falar de credibilidade operacional no nosso negócio. Ela é default, ela é a base. Então, ética e solidez operacional é base, é fundamento do nosso trabalho. Então, a gente teve que falar muito disso com as pessoas. O que a gente fez? A gente cercou de parceiros maravilhosos, como vocês, e a gente começou a trabalhar todas as frentes. Então, a gente olhou a estrutura da organização, para poder transformar essa estrutura mais humana. A gente mudou a governança. A gente mudou processos, políticas, ritos e símbolos. Por quê? Porque se a gente não faz isso, é só uma mudança que fica presa na parede. Se a gente não mudasse as coisas mais... Talvez que as pessoas nem não se davam conta, essa mudança não ia ser verdadeira. Eu vou dar 2 exemplos muito simples, mas que fazem toda a diferença. Então, a primeira ação emblemática que a gente fez foi mudar a sala do presidente, que era numa outra ala da organização, que era separado por, 4 pessoas até chegar no presidente, e a gente trouxe o presidente no meio da salona dos diretores, que é uma sala grande onde todo mundo sentava e interagia. E por que esse símbolo era importante? Porque a partir daquele momento o presidente era mais um do grupo, ele transitava, ele ia e vinha, as pessoas viam ele, as pessoas conversavam com ele. E eu lembro que a primeira reunião que ele fez, ele sentou em cima de um armário e cruzou as pernas e começou a conversar com as pessoas. Humano, como todo mundo é. Né? E isso é muito legal, Rafa. Porque todo mundo tem suas potências, todo mundo tem suas limitações. E de verdade, Rafa, a gente está nos cargos. Está e é um verbo que vai passar. A gente não é esses cargos que a gente tem. Então, para mim, isso foi uma coisa muito emblemática. Outra coisa bem importante, que pode parecer boba, mas que na época a gente fazia desse jeito, dentro dessa sala que eu mencionei, tinha um controle de crachá.
Então você tinha que ter um certo nível para acessar aquilo ali. E para mim nunca fez nenhum sentido aquilo ali. Eu entendo que dentro de um contexto, em algum momento da vida fazia sentido, mas naquele ali que a gente estava vivendo, não. Então era um símbolo para a gente mudar. Então o que que a gente fez? A gente tirou o controle de acesso e a gente deixou a porta aberta. O que que acontecia, Rafa? As pessoas não entravam. Elas não entravam, elas ficavam com medo, elas esperavam os diretores lá fora. Até a gente começar a mostrar que tudo isso era possível e que a gente tinha que juntar, que as pessoas tinham que transitar e que estava tudo certo. Que assim, não dá isso, eu tenho cargo A, B ou C. Todo Seres mundo humanos, né? seres humanos. E aí tem uma coisa muito legal que a nossa amiga Nani Bilatti fala, que a gente está menos preocupado com o poder sobre, né? Eu tenho poder sobre você, mas eu tenho poder para. Eu tenho poder para fazer, eu tenho poder para executar. E é isso que a gente tem vivido na B3. É dar voz para que as pessoas tenham poder para transformar, para fazer, para serem ouvidas, para debater, para discordar, para divergir. Então isso tudo tem sido muito legal. Então esses foram alguns exemplos, né, do que é essa mudança. E ela é cotidiana, Rafa. Todo dia a gente tem que olhar, todo dia a gente tem que cuidar. E tem uma planta, né? Todo dia a gente tem que regar, cuidar, olhar, dar uma checada na terra, no sol. A mesma coisa com cultura, a mesma coisa com desenvolvimento humano. E você está falando esses pequenos símbolos, né? Aí eu já lembro de um outro pequeno símbolo que vocês fizeram um pouco depois, que foi a questão das roupas, né? Da vestimenta, né? Das pessoas poderem ir de bermuda, de roupas mais descontraídas, né? E tudo. E que, claro, é um movimento que muitas organizações fazem, mas é muito interessante, assim, como a gente está nesse processo longo há muito tempo, é um privilégio que você vai vendo a transformação acontecendo ao vivo e em cores, né? A cada encontro, a cada workshop com os líderes, com as pessoas, com os times e tal, você vai vendo essa mudança, né? E aí eu lembro que quando foi implementado a nova política do dress code, como que isso impactou assim no jeito das pessoas e principalmente na transparência, né? Como as pessoas se empoderaram de si mesmas, onde elas se sentiam mais à vontade para, de fato, falar o que elas pensavam e serem ouvidas, pelo simples fato de poderem se vestir da forma como elas acham melhor, e até mostrar tatuagem, mostrar alguma cicatriz, falar um pouco da vida pessoal. Isso tudo parecia que no início do trabalho eu via as relações um pouco amarradas ainda, muito burocráticas, muito né, herméticas, e daqui a pouco eu olhava para aquilo tudo, eu falava, gente, são seres humanos que, claro, tem as suas questões, tem os seus problemas ainda e tal, mas de uma forma muito mais humana, né, muito mais gostosa, e aí dá muito mais prazer, né, de fazer. E eu fico imaginando aqui, já vou ligar com uma pergunta que eu queria te fazer, que é assim, diante de tudo isso que você está contando, de repente vem uma prova dos 9, não só para você, mas para o mundo inteiro, que é essa pandemia que está exigindo de nós, como pessoas e como organizações, um entendimento e um desprendimento, né, para aprender e para achar novas formas de fazer e tudo mais. E aí eu queria que você contasse um pouco o quanto que todo esse trabalho que vocês vieram desenvolvendo durante um tempo, o quanto que eles ajudaram ou não a esse processo que vocês estão vivendo agora, desde a gente está entrando na 8ª semana, né, de quarentena, e eu queria ouvir um pouquinho, então, a partir disso, o quanto que isso tem ajudado ou não vocês, e o que vocês têm feito, né, de diferente, como é que tem sido essa experiência por essa quarentena, que novos aprendizados que vão ficar, que novas dinâmicas que estão sendo construídas que vão se perpetuar, mesmo quando as coisas voltarem, a gente poder se relacionar de novo, né, de forma mais efusiva, né, e mais se tocando, né? Eu vou chamar de dar um abraço. Eu acho que quando puder, nesse dia D, Rafael, você vai abraçando todo mundo. É bom nem as me pessoas fala. se prepararem. Acho que vai ser o Dia Internacional, o Dia Mundial do Abraço vai ser instituído, né, nesse dia. Né? Com certeza. Eu não vou largar ninguém. Eu vou abraçar todo mundo, não vou largar mais ninguém, Rafa. Já tudo é bom todo mundo se preparar. Mas acho que é uma pergunta bem legal. Só para te contar que tem um monte de gente entrando aqui e estão mandando, falando orgulho de CB3, razões para acreditar, a Manu falou, enfim,
É impressionante como cada um mostrou sua personalidade. Ouvi tatuagem à mostra? Alguém perguntou assim. Tatuagem à mostra, isso mesmo. Enfim, é isso. É muito legal, Rafa. Você sabe que o dress code foi muito... Antes de contar um pouco do aprendizado de agora, mas o dress code foi tão legal. E foi uma coisa que a gente fez, assim... A gente começou a trabalhar, chegou algum momento que as pessoas... será que não tá na hora da gente mudar o dress code? Tá. A gente se inspirou em alguém do meio... Na verdade, a gente se inspirou no Itaú. Sendo bem claro, o Itaú começou esse movimento de dress code, fez um trabalho belíssimo, belíssimo. Legal. E a gente falou, sabe o quê? Por que não se inspirar em alguma organização que faz uma coisa super legal e que trouxe à tona a questão do dress code? E aí a gente falou, vamos fazer, é legal. Primeira coisa, a gente chamou as pessoas para trabalhar nisso. Então, assim, quem quer trabalhar no dress code? 200 pessoas da organização. Então, 10% da organização falou, levantou a mão e falou assim, quero participar. E aí tinha um núcleo duro e depois um grupo mais expandido e eles desenharam as regras. Então, a gente colocou algumas questões para eles. A gente falou assim, olha, qual é a imagem que a gente quer passar para o cliente, o que a gente quer aqui. A gente colocou um limite ou outro. E, honestamente, o limite foi chinelo de dedo e camisa de time, para não dar briga. Né, Rafa? E o resto, as pessoas fizeram a regra. E aí a regra, quanto mais perto do cliente, mais parecido você é com ele, quanto mais longe, mais autêntico você é. E o tema também veio de uma pessoa da nossa área, que foi vista-se de você. Quanto mais autêntico, melhor. É muito legal. E eu lembro que o dia que a gente, obviamente, foi testando com os grupos, a gente testou dentro da diretoria, e aí foi tão legal, porque do vice-presidente que eu menos esperava, a gente estava questionando a bermuda, que o Edu mencionou agora, e eu tinha certeza que ele não viria de bermuda, e talvez ele não aprovasse. Ele falou assim, Ana, ou a gente lidera esse movimento, ou a gente vai ser liderado. E eu prefiro liderar o movimento, porque a questão da autenticidade é uma questão mega importante para a performance. Vamos liberar. Na hora que ele falou isso, eu falei, meu Deus do céu, vamos para frente. E foi muito legal. E essa atitude mesmo, de vista-se de você, seja quem você é, ela começou a pegar a organização em várias frentes. Então, as pessoas, de novo, a gente está destapando a inteligência coletiva, as pessoas podem falar, elas têm um lugar de fala, elas podem debater, elas podem divergir, e a gente pode criar soluções a partir de múltiplos pontos de vista, que é bacanésimo. Eu lembro que o dia que a gente lançou grandão, foi um dia de muito calor aqui em São Paulo. Como se estivesse no Rio, assim, no meio do Saara, aquele calor desgracento, foi o mesmo dia no centro. E as pessoas sorrindo no elevador na praça, felizes da vida de poder viver isso. Então, isso foi muito legal. E aí, para trazer para o contexto atual, Rafa, a gente nunca poderia viver essa condução da crise se a gente não tivesse começado o trabalho de cultura lá atrás. Porque algumas condições são importantes. A primeira é ter um canal de comunicação aberto com as pessoas, onde as pessoas acreditam que elas vão falar e vão ser escutadas. E isso é fundamental nessa crise, porque ninguém tem todas as informações. A gente conhece essa doença o quê? Há 5 meses, 6 meses? Uhum. É muito pouco, Rafa. E conhece malha, né? Conhece mais ou menos, né? Mais ou menos. Todo dia vem uma coisa nova e falo, meu Deus do céu. Mas não era assim ontem, agora é. Então tá bom, a gente pega, respira e vai. E aí tem um aprendizado da adaptabilidade, da adaptação. Talvez seja a melhor adaptação. Que é conseguir escutar a informação de múltiplas fontes. Entender como ela se aplica no teu contexto e a partir daí decidir, né, uma solução, encaminhar. E com uma premissa muito clara, Rafa, que pra gente também foi muito importante, isso tem a ver com cultura. Que tem a ver com a ética, com a atitude correta para hoje, amanhã e sempre. Que é ser muito transparente. Transparência sempre. Alguém falou aqui também nos comentários. Ser muito franco, muito direto, muito claro. As pessoas podem não gostar do que você fala, mas elas precisam entender de onde você está partindo. E a partir daí, a gente consegue fazer o que é melhor para o coletivo. Então, acho que a gente conseguiu criar, né, junto na cultura, um senso de abertura e colaboração muito grande. Não só entre a gente, mas também com o mercado. A gente escuta demais nossos clientes, entender como eles estão passando por essa crise. Como eles estão em termos, por exemplo, de trabalho remoto. Eles conseguiram ou não conseguiram? Eles já estão, de verdade, prontos para fazer o trabalho remoto como a gente está ou não? E aí, a partir do momento que você escuta o cliente, você consegue fazer soluções mais legais para eles. A mesma coisa das nossas pessoas. Estão inseguras ou não estão? Tem uma parte que não está tranquila. Legal, então comunica. E fala. E cuida das pessoas. Então, acho que um aprendizado também muito legal nessa crise foi deixar muito claro quais eram os nossos pilares de atuação, quase como mantras mesmo. E pra gente era a segurança das nossas pessoas,
continuidade do nosso negócio, sustentabilidade financeira e devolução para a sociedade. Então, Uau. toda decisão que a gente foi fazendo, a gente foi olhando esses 4 pontos. E na hora que a gente legal. tem dúvida, Rafa, a gente volta para esse princípio. Segurança das pessoas, continuidade do negócio, sustentabilidade financeira, sociedade. E aí não tem erro, Rafa, porque isso fala da nossa cultura, fala com o que a gente construiu lá atrás. Então, mesmo Tem que tudo a ver tenha- com os valores que vocês construíram, com o propósito de vocês, né? Enfim, tem tudo a ver, tem tudo a ver. Exato. Então, nessa hora fica mais... eu digo, quando você não sabe muito o caminho, que é mais ou menos o que a gente está vivendo hoje, se alguém falar que sabe tudo e que já tem todo o caminho definido, talvez saiba pouco, essa pessoa saiba pouco, tenha entendido pouco a doença, porque ninguém sabe, ninguém tem controle 100%. Mas quando você tem esses princípios, fica fácil tomar uma decisão. Outra coisa que foi muito legal, Rafa, é que a gente tem um grupo para decidir. Eu não decido sozinha. Então, a gestão de crise está sendo conduzida por um par meu, que é o Eduardo Farias, que é um cara incrível, mega colaborativo, inteligente, rápido, parceiraço, que ele cuida de toda a parte de gestão de governança e riscos. A Márcia Mascari, do time dele, que é maravilhosa em termos de continuidade de negócio. A Renata Cafaro, que trabalha comigo, que eu tenho a sorte de ter ela também no meu time. E óbvio que esse aqui é o nosso núcleo duro aqui. Mas óbvio que tem muita gente envolvida. Tanto todo o time de TI que se desdobrou para fazer esse trabalho remoto acontecer. O time da Beca, a Rebeca, que também trabalha comigo, que se desdobra para ajudar as coisas mais suave, às vezes na comunicação, no tom, na hora de escutar as pessoas. Então, eu acho que é todo um trabalho em conjunto. Mas o mais legal disso, Rafa, é que a gente diverge. E a gente discute. E a gente não tem a mesma opinião. Maravilha. E ninguém fica quieto, assim, porque alguém mandou. Não tem, tipo, o cara de cima mandou. Você só falou gente de personalidade forte aí nesse time, né? Só gente com opinião, né? E você sabe, Ana, desculpa ter te interrompido, mas assim, isso que você está descrevendo soa como música para mim, porque eu acredito, você falou de 2 competências na tua história, que para mim são 2 competências fundamentais do futuro. A primeira é a capacidade de gerir conflitos positivamente. O que eu estou querendo dizer com isso? É de gostar do conflito, de achar que o conflito é um conflito bem tratado, ou seja, e eu estou chamando de conflito justamente isso, a divergência de opiniões. Pessoas que têm opiniões diferentes, elas têm a capacidade, se souberem, de criar uma possibilidade que as pessoas individualmente, só a partir do que elas acreditam, elas não teriam, né? E descobrir isso, eu acho que o exercício que vocês estão fazendo é magnífico, porque é aí que a gente consegue inovar, aí que a gente consegue trazer novas possibilidades de ver o mundo, né? De construir coisas diferentes, né? Então essa é uma coisa. E a outra competência que você citou na sua fala é a capacidade de lidar com o inconstante, né? Vocês não, assim, ninguém sabe as respostas, a gente está tendo que aprender no dia a dia, e cada dia tem uma novidade. Então, assim, lidar com isso é o futuro, né? O profissional do futuro é aquele que vai saber lidar, inclusive os nossos filhos, né? Eu acho que a gente falou sobre isso quando a gente estava se preparando para essa conversa. Eu ouvi uma entrevista do Karnal, ele estava falando isso, assim, agora na educação dos filhos, não é tão importante nesse momento que ele aprenda a equação matemática, ou que ele decore a coisa da geografia, não. O que é mais importante para ele aprender agora é justamente lidar com o novo, com o diferente, com o inconstante, porque isso vai trazer para ele bagagem lá na frente, dele saber lidar com isso num mundo cada vez mais inconstante, em mudança, né, constante. Então é muito maravilhoso isso que você está descrevendo. Isso é muito legal. Vou fazer uma pequena divagação para a família, depois eu vou voltar para a empresa, né? Você sabe que eu estava lendo um texto de disciplina positiva e que falava que uma das tarefas principais agora, já que tá todo mundo, gente, num mar de emoção. Tem dias que a gente está super tranquilo, que tá tudo bem, que tá tudo pacífico, e no dia seguinte aquela mesma tranquilidade virou um tsunami e aterrorizou todo mundo, né? E a gente fica assim, a gente tá nessa inconstância, no trabalho e em casa. E aí, tem uma hora que eu perdi a estribeira com os meus filhos e, por acaso, apareceu aquele negócio de disciplina positiva na minha frente. E ele falava que quando você discute com uma pessoa e quando você tá intensa, você pode virar e falar, pedir desculpa. Explicar por que aquilo aconteceu, explicar por que você tá tão frustrada e tão brava, e depois perguntar como a criança se sente.
Gente, mas eu vou perguntar como a criança está se sentindo naquele momento. E aí eu testei, Rafa. E aquilo para mim foi muito importante. E agora estou Massa. tentando aplicar até essa competência entrar em mim. Porque a partir do momento que eu consigo explicar o que aconteceu, explicar por que eu saí do meu, né, do meu normal, eu também autorizo o outro a sair. 2, quando eu pergunto como o outro se sente, eu lembro que tem uma pessoa na minha frente, né? Um ser humano na minha frente, que eu também preciso acolher o que ele está me trazendo. Então, isso foi um aprendizado da vida, né, pessoal. Mas Maravilhoso. quando eu transporto para o trabalho, uma das coisas que aconteceu dentro desse grupinho, né, que eu estava te contando, e mesmo do grupo expandido, das mulheres que trabalham comigo, a Bruna, a Leandra, a Gleice, que são incríveis, maravilhosas, a Ellen, a Vanessa, que assim, honestamente, do fundo do meu coração, eu não sei o que eu seria sem elas, porque elas são parceiras, parceiras mesmo, né? E aí, da gente reconhecer que a gente ia ter dias melhores e piores. E que naqueles dias piores a gente ia se cuidar. E que a gente manifestava. A gente não chama de check-in, nem de jornal, nem nada. Mas a gente faz uma reunião diária. E aí, às 9 horas da manhã. E a primeira coisa, como vocês estão? Tá tudo bem? Tá tudo bem comigo? Não, hoje eu não acordei tão bem. Hoje eu acordei meio virada. Não, a notícia que eu vi não foi tão legal. E aí o grupo automaticamente se regula para cuidar daquela pessoa. Para reconhecer que o sentimento daquela pessoa tem legítimo, que tá tudo ok. Que o dia que ela sair da estribeira tá tudo ok, que a gente acolhe também, mas que a gente também fala como a gente se sentiu. E aí, Rafa, Nossa. na hora que você tem isso instalado, você fala, meu trabalho tá feito, pronto. Tá feito. Porque eu me sinto amparada e eu sou interdependente, né, das Maravilha. pessoas. E é muito legal. E a Viviane está trazendo aqui, isso gera confiança, né? Quando você se coloca para ouvir o outro genuinamente e pergunta como que ele está se sentindo e tal, você vai construindo pontes de confiança entre as pessoas, que eu imagino que agora, na B3, se essas pontes não estivessem construídas e cada vez precisam ser pavimentadas, né, o tempo inteiro, nada disso que vocês estão fazendo daria certo, né? Porque a base das relações é a confiança. Né? Senão, e agora as pessoas estão mais distantes, né? Se elas não confiarem umas nas outras no trabalho, né? De uma da outra, não funciona. E essa humanização da relação traz muito isso, né? Que você está falando. É até uma pergunta que a gente sempre faz, né, nos nossos exercícios, nos workshops, assim, como você está se sentindo e como que as pessoas têm dificuldade de externalizar isso. Porque no fundo tem aquela técnica de comunicação não violenta, né? Usa muito esse entendimento, né? O que está por trás? Quais são as necessidades que as pessoas têm que às vezes não estão demonstradas explicitamente, né? E é justamente quando eu pergunto como você está se sentindo e a pessoa se sente confiante de dizer isso, eu começo a ter a possibilidade de entender quais são as necessidades daquela pessoa, que às vezes é uma coisa tão simples, né? Mas só que o simples fato de perguntar já abre toda uma avenida para a pessoa trazer isso, né? Enfim. Exato. E você sabe, Muito Rafa, bom. que isso acho que tem um pouco daquele comportamento perene que você estava falando, né? O que a gente quer levar pós-pandemia. E eu acho que tem esse cuidado. A gente tá brincando que a gente é chato para estatística e dado, a gente adora um dadozinho, né? Uma estatísticazinha, um percentual aqui ou ali. E a gente fez uma pesquisa para entender como estava o nível de confiança das nossas pessoas. E ele aumentou. As nossas pessoas estão confiando mais nas equipes, mais nos líderes nessa pandemia. E eu acho que, de novo, isso tem a ver com a história da comunicação, dos acordos que a gente fez, da transparência, da liberdade que as pessoas têm de acessar a gente. Vira e mexe, tem um e-mail que vem direto para mim, ou direto para o Farias, ou direto para a Rio, ou para a Márcia, questionando as coisas. Para o Gilson, hoje o Gilson fez uma live com a organização inteira. E foi muito legal. Teve um dos nossos O Gilson, para quem não Igor, sabe, é o presidente, né, da B3. Isso. E aí o Igor, um dos nossos funcionários, fez uma pergunta para ele, do que ele achava seria o desenvolvimento dele, se seria prejudicado o desenvolvimento dele como estagiário na organização. E aí o Gilson respondeu do lugar dele. Assim, eu acho que não, acho que tem forma de aprender, tem coisa... mais ou menos o que a gente falou dos filhos, né? Você vai descobrir, você vai... Depende muito do indivíduo, quanto o indivíduo está implicado no seu próprio aprendizado, no seu próprio desenvolvimento. Então é legal você ter esse tipo de relação, Rafa, de N para N. Todo mundo pode falar com todo mundo tem confiança. E, de novo, eu posso não gostar da decisão, mas eu preciso entender. E a gente tá, sabe, sempre com essa premissa. E do que é o melhor para o todo, de como a gente consegue fazer o melhor para o todo. Essa é uma competência que eu quero levar para frente. E tem uma outra coisa legal, assim, Rafa,
que assim, eu admiro muito nos nossos times. Então, o time de marketing, junto com o time de leilões, com o time de comunicação e com o time de tecnologia, tinha um problema grande. A gente tinha um leilão que já estava com edital mandatado com a prefeitura de Angra. E esse leilão ele tem que ser presencial, porque no edital ele fala que ele tem que ser presencial. Aí você fala, meu Deus do céu, como é que você vai fazer um leilão presencial? E os leilões juntam centenas de pessoas. Eu não estou exagerando, não, são centenas de pessoas. Imagina. Como é que você vai fazer isso? E sem a Uberá? E aí a gente debateu de novo. E aí a gente conseguiu chegar numa solução e quebrar coisas que a gente tinha como imutáveis. Então, essa, de novo, é outra característica que eu quero levar para frente. A gente chegou a uma mega solução que a gente consegue manter o acordo que a gente tinha com o cliente, garantir a segurança de todas as pessoas, seja das nossas pessoas, seja dos nossos participantes, e seja do entorno, porque ali também tem gente que passa, eu não quero levar uma multidão de gente para o centro, né? Também quero cuidar das pessoas que estão habitando o centro. E a gente chegou a uma solução que era boa para todo mundo. E aí, Rafa, de novo, quando você chega numa solução que é bom para todo mundo, que funciona, que ela é mais eficiente em termos de custos para todo mundo, e em termos de segurança ela é boa para todo mundo, aí você falou, tá legal, chegamos lá. Não é todo dia assim, Legal. mas conseguir exercitar esse pensamento, conseguir mudar coisas que a gente achava que eram impossíveis, é uma coisa que eu quero levar. Que maravilha. Ana, que ótimo ouvir tudo isso. Então, você acabou, na sua fala, trazendo coisas que eu já ia te perguntar, que é assim, o que vai ficar disso tudo, né? Ou seja, quando as coisas voltarem ao normal, se é que as coisas vão voltar ao normal, ou o novo normal, como estão dizendo por aí, né? O que desses aprendizados que vão ficar, né? Porque eu imagino que a dinâmica de trabalho vai mudar radicalmente, não só na B3, mas em todos os lugares, né? Curiosamente, há um tempo atrás, o Domênico De Masi lançou o último livro dele, e eu vi uma entrevista dele, aquele cara do ócio criativo, né? E ele estava falando sobre essa coisa do espaço do trabalho, né? Mas só que ele estava falando do futuro, mais do futuro, né? Estava falando, o futuro, assim, as pessoas vão cada vez menos para os escritórios, porque elas vão descobrir que de casa elas são muito mais produtivas e elas conseguem realizar boas reuniões e tudo mais. E aí a pergunta que o repórter fez, tá, mas e aí, o espaço do trabalho vai ser para quê? Ele falou, vai ser para o encontro das pessoas, quando as pessoas realmente precisarem se encontrar presencialmente, para poder criar alguma coisa nova, para poder, né, se relacionar, enfim, vai ser um espaço de muita qualidade, mas diferente do que é hoje, né? Eu estou trazendo um pouco isso para te provocar, para entender assim, o que você está imaginando, né, dessas novas dinâmicas, o que vai ficar em termos de prática e comportamento de vocês e a partir desses novos aprendizados que vocês estão tendo aí, né, dessas construções todas. Que legal, Rafa, é uma boa pergunta. Eu vou fugir um pouco do trabalho remoto por um segundo, depois eu vou voltar nele, tá? Mas uma das nossas diretoras, que eu super adoro e admiro, que é a Vivi Basso, ela fez uma pergunta bem curiosa. Ela falou assim, olha, quando a gente está em trabalho remoto, todo mundo está numa reunião, a gente é mais pontual para começar, a gente se escuta, a gente se respeita. E quem está na sala, quem tem que estar, fala quem tem que falar, quem não tem que falar, só escuta e está tudo certo. E a gente tá junto, e tem uma regra nova colocada. Começa na hora, termina na hora, as perguntas são feitas quando tem que ser feitas, as intervenções feitas e respeitadas na hora que tem que ser feita. E se não for tão relevante, bota no chat, tá tudo certo, quem conseguir ler, respondeu, lindo, super bacana. Como vai ser quando a gente voltar e tiver metade do time presencial e metade do time remoto? A gente vai manter essa regra? A gente vai começar no horário? A gente vai se escutar? Então, esta competência de ouvir o outro, sentir o outro, olhar no olho do outro, né, perceber as reações, é uma das coisas que eu quero manter. E respeitar, entender quase instintivamente qual que é o teu espaço, qual é o espaço do outro. Porque daí sim, Rafa, eu acho que a gente vai estar num nível de organização que é muito bom. Então, a partir da pergunta dela, eu vou falar um pouco do que é o meu futuro do trabalho, o que eu acho, onde a gente vai chegar. Eu gosto da provocação do Domênico De Masi, de verdade, eu acho que é uma ótima provocação, esse equilíbrio entre a casa e o trabalho. A Esther Perel fala que agora está difícil porque a gente está trabalhando com a casa, a gente não está trabalhando de casa, mas está trabalhando com a casa, porque a casa tem vida agora, né? É diferente eu trabalhar no meu escritóriozinho, que é onde eu tô, quando os meus filhos estão na escola, quando não tem ninguém fazendo barulho, ou quando, sei lá, meu marido não está na reunião aqui do lado.
É muito fácil, é uma delícia. Eu tô trancada numa sala, produzo pra caramba. Agora, quando eu estou com uma casa e eu preciso fazer o almoço, ou eu preciso dar atenção para a tarefa do meu filho, essa dinâmica muda e a produtividade muda. Então, o que eu estou percebendo agora é que as pessoas estão trabalhando muito mais do que elas trabalhavam. E as mulheres, inclusive, estão com segunda, terceira jornada, e isso está muito nítido. Então, esse é também um ponto que eu queria falar. A gente vai ter que mudar um pouco este equilíbrio entre as tarefas da mulher, que ficam tipicamente com a mulher, e as tarefas que tipicamente ficam com o homem, né? Ou tipicamente com um parceiro ou com outro parceiro. Então, esse equilíbrio é um lugar que a gente vai ter que chegar. Essa jornada muito pesada é outra coisa que a gente vai ter que equilibrar, porque ninguém aguenta mais. Ninguém vai suportar, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Físico, mental, espiritual e emocional. Não dá pra gente achar que é super homem e super mulher, isso não vai funcionar também no futuro, já não funciona agora. E eu acho que essa coisa da gente equilibrar o presencial e o remoto vai ser importante. Eu, por exemplo, eu preciso, Rafa, de reuniões presenciais. Eu preciso ver as pessoas. Você também? Rafa, vamos tomar um café quando acabar tudo isso, Rafa. Pelo amor de Deus. Dá um abraço. Dá um abraço. Pelo amor de Deus. Porque eu acho que isso desperta a criatividade, né? Então, você tá com outras pessoas, vai de novo te forçar a encontrar pessoas que estão mais autênticas, que são um eu diferente do seu, e que isso gera criatividade, gera inovação. Aliás, esse ponto é mega importante para a gente colocar, que você falou da inovação, né? A inovação vem disso, vem dessa proximidade, vem da abertura, vem da colaboração, vem da divergência. Então, se você tiver um equilíbrio entre o presencial e o remoto, entre as suas tarefas diárias, sua convivência com a sua família, seu núcleo duro, de vida, mais os seus colegas do trabalho, todo mundo que faz parte do teu ecossistema, a gente chegou num lugar decente, legal do trabalho. Então, eu acho que esse é um equilíbrio entre o presencial e o remoto. Vai ser um equilíbrio entre a família e os amigos, e o trabalho, e todos os seus relacionamentos. Vai ter um equilíbrio entre o intelectual e o fazer, né? E o concretizar e colocar a mão. Pelo menos esse é o trabalho dos meus sonhos, Rafa. E se não for o de todo mundo, eu acho que você vai ter porções disso, mas em equilíbrios que funcionem para as pessoas. Que maravilha. Eu também acredito muito. Não, acredito muito que você tá falando. Eu acho, inclusive, você tocou num ponto, né, que é a questão do redicionamento do trabalho, né? Assim, o que realmente é essencial para eu fazer? O que realmente eu preciso? Porque também uma coisa que eu percebo, tem um nível de produtividade baixa em muitas organizações ou muitas pessoas, porque as pessoas têm pouca concentração, às vezes elas se perdem do que realmente ela precisa fazer, né? E aí acaba que a carga horária fica gigante. Então, eu acho que você está tocando um ponto, tá todo mundo num processo de reavaliar isso também. Eu acho que as pessoas vão ser muito mais assertivas, produtivas, eficientes nesse sentido, para poder salvar mais tempo, para poder ter esse tempo de qualidade com os seus familiares, né? Tem alguém aqui está falando assim, Jolise, os hábitos familiares retornando, né? Sentar à mesa, almoçar junto, né? Por que não a gente manter isso no dia a dia minimamente, quem puder, né? Que é uma coisa que todo mundo gosta, né? Enfim, né? O Eduardo também está falando uma coisa aqui, eu vejo uma evolução das pessoas da B3 em momentos de adversidade. Estamos sendo bem criativos e transformando as experiências em aprendizado, que é isso que você acabou de falar, que eu acho muito legal, né? E aí, Ana, a gente, assim, você sabe que se deixar eu vou ficar aqui com você até meia-noite, né? Mas infelizmente a gente não pode, porque a gente tem um tempo limite, né, da live. E aí eu queria aproveitar essa última fala sua para falar de você, né? Então, assim, eu acho que você acabou trazendo já, né, durante todas as suas falas um pouco, né, desse lado humano, mas eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre como tem sido a tua experiência como executiva, de ter que estar ali trabalhando, tendo que estar no comitê de crise, tendo que tomar decisões tão importantes, né, para a continuidade da organização, e ao mesmo tempo tendo que ser mãe de 2 meninos incríveis, esposa, e fazendo ainda os seus hobbies. Eu tenho visto que você tem praticado a cozinha, feito receitas de altos chefes. Aliás, fico com água na boca todas as fotos que você posta e tal. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, assim, como é que você está lidando, que desafios são esses, e mais do que isso, que aprendizados que você, como mulher, tem tido
nesses quase 2 meses, né, dessa experiência tão diferente que a gente tem tido, né? O que você vai levar daqui para frente? Que nova Ana é essa, né, a partir de agora, né? Você sabe, Rafa, acho que tem uma coisa que para mim é muito difícil e que eu estou sendo obrigada a fazer, que é pedir ajuda. É muito difícil. Eu reconheço. É muito, muito, muito mesmo. E a Beca o tempo inteiro vira para mim, Ana, mas me pede, o que você precisa? Me fala o que você precisa. Me conta. E chega uma hora que você está tão abarrotada de coisa que é humanamente impossível fazer. E aí você tem que aprender a verbalizar isso. E você tem que aprender a verbalizar em casa também. Então chega uma hora que, assim, eu tô pé da vida ainda pode esse horário, né? Pé da vida em casa porque eu tô brava, porque eu tô estressada, porque eu tô nervosa, alguma coisa. E eu descobri que é porque o lixo não foi jogado fora. Eu tô falando, parece bobo, né? Mas chegar e virar e falar assim, Luiz, você pode fazer o favor de jogar o lixo fora porque tá me incomodando? E tudo bem, talvez nem precisasse, mas ele entende que tá me incomodando e eu consegui verbalizar e falar e fez. Outro dia eu estava precisando de uma solução importante no trabalho e eu não estava conseguindo resolver. E, assim, eu nem tinha tempo para fazer aquilo ali, eu não conseguia mesmo. Falei, cara, sabe o quê? Eu vou repassar. Falei, por favor, procura o fulano, o ciclano, chega lá e dá o problema para eles. Eles vão resolver, acredita nisso. E a solução dos caras foi 10 vezes melhor que a que eu daria. Que legal. Então, Rafa, para mim, como pessoa, descobri isso. Descobri que eu não sou a única pessoa que você resolver as coisas. Que eu não consigo fazer sozinha. Não consigo fazer sozinha. E que eu preciso de gente. É maravilhoso. E conseguir falar, mesmo que as pessoas, de novo, não gostem do que eu vou falar. Porque para mim é importante ter aprovação, Rafa. Eu gosto de reconhecimento como todo mundo. Eu gosto de aprovação como todo mundo. Eu gosto de aceitação como todo mundo. Mas conseguir falar alguma coisa. A, que as pessoas não vão gostar. B, que também tem a ver com o meu pedido. Para mim está sendo um mega exercício como pessoa. Mega, mega, mega. Então, eu acho que esse é um lugar legal. Eu sempre me coloquei essa coisa da vulnerabilidade para mim. Ela já estava bem presente na minha vida, porque eu não consigo não ser. Eu sou o que você está vendo mesmo. Então, uma vez um amigo meu falou assim, como é que você tem coragem de cantar na festa da firma? Eu tenho. Eu vou lá, passo vergonha, passo um carão. Eu vi! Você viu? Não viu? Foi espetacular. Nem aí, Rafa. Acho que os músicos querem morrer, né, Rafa? Não! Você vai bem. Mas essa é uma forma que eu tenho de me abastecer. Assim, Rafa, é cantando, é cozinhando, é jogando jogo de tabuleiro. E aí, por exemplo, tem coisas que eu não quero fazer. Eu não sei brincar de carrinho com meus filhos. Eu não sei jogar futebol com eles. De vez em quando eu faço, porque é legal compor. Mas a maior parte das vezes eu proponho uma coisa diferente que eu também consiga estar inteira. Então, esse também é um aprendizado para mim. Isso vai levar para o trabalho, isso, sabe, é para a vida inteira. Então, eu acho que essa coisa de ser mais humana, de reconectar com coisas que para mim são importantes, de ler bastante, de meditar de alguma forma, de chutar o livro da meditação e abrir um vinho, às vezes, porque eu também preciso, vamos lá. Isso tudo é legal, Rafa. E principalmente da gente reconhecer que a gente está vivendo tudo isso. Às vezes o outro reconhece antes da gente, então a gente também tem que ser capaz de escutar. Então, outro dia a Renata me escutou falando qualquer coisa, ela falou, ei, você não tá bem hoje, né? Ah, não, eu tô ótima. No segundo, você não tá bem hoje, eu falei, realmente não tô mesmo. Meio isso, meio aquilo. E aí vai, entendeu? Então, esse lugar de poder falar, de não ser incrível sempre, de estar descabelada, de estar com olheira, às vezes de não dormir, e que tá tudo bem, isso é muito bom, Rafa, sabe? Então, essa é uma habilidade que eu quero levar pra frente, né? Mesmo quando não tá tudo bem, tá tudo bem. Muito bom. Isso. Ana, acabou. Ai, acabou? Acabou. Ai, eu adorei, Rafa. Eu também poderia ficar aqui a noite inteira conversando. Pois é. Né? Nossa, queria te agradecer demais. Assim, para nós do Impulso Emerge, é uma honra ter você, a B3 como clientes. Assim, uma história, assim, eu fico realmente muito honrado, muito feliz, assim, de estar, de alguma forma, contribuindo com esse projeto tão bonito e de ter conhecido pessoas tão incríveis quanto vocês, né? Você, está aqui a Rebeca, a Manu, a Nath, o Henrique, meu sócio, o Homem Peixe, está aqui também, né? A Mariana, que trabalha com a gente também, que é também sócia, enfim, está todo mundo aqui.
E eu fico muito feliz assim de estar compartilhando, ajudando a construir essa história tão bonita que vai influenciar e já está influenciando o mercado brasileiro, assim, né? É uma empresa de muito valor, né? E eu me sinto honrado de estar de alguma forma junto com vocês. E eternamente quero estar, independente se está fazendo trabalho ou não, mas eu estou de alma, de coração, torcendo. Eu fico vendo algumas postagens de vocês e vibro muito, né? Então, assim, é um privilégio demais, assim. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi uma delícia ouvir as histórias de uma forma... Eu acho que a palavra que a gente mais falou e mais apareceu escrito aqui foi autenticidade. E eu acho que é isso mesmo, assim, né? Quanto mais... A gente está numa época que a gente precisa ser autêntico, a gente precisa ser quem a gente verdadeiramente é. E no final das contas, eu acho que todas essas histórias que a gente contou é de uma organização e de uma mulher que está conseguindo colocar para o mundo essa essência, né? E que é maravilhoso. Eu acho que todo mundo tem esse desafio, né? De tirar essas cascas, esses medos, essas barreiras e tal, para a gente poder ser quem a gente verdadeiramente é. Que isso é o melhor para o mundo, né? E tal. E eu acho que vocês estão conseguindo fazer isso lá na B3, né? Que legal, muito legal. Muito obrigado, Ana. Rafa, eu que te agradeço, e agradeço do primeiro dia que a gente se encontrou, eu agradeço por todo o trabalho, por toda a entrega de vocês, por toda a parceria. Vocês são parte, sim, disso. Né? Vocês são parte. E o verbo é no presente mesmo. Porque vocês fizeram parte, vocês são parte e vocês farão parte. Porque todo aprendizado que a gente desenvolveu junto, ele é perene, ele serve. E você sabe que é muito legal? Eu tô lendo aqui também os comentários e eu tô muito emocionada, Rafa, porque tem gente de todas as épocas do meu trabalho. Gente que me conhece desde sempre. Tem gente que me conheceu ontem, tem gente que talvez não me conheça, e tem gente que me conhece de muito lá de trás. E é muito legal, é muito emocionante ver tudo isso. E o meu trabalho, ele é só a soma do trabalho de todo mundo junto, né? É só isso, é a soma dos aprendizados, é a soma da experiência que eu tive com todo mundo, é a soma das interações. A gente é assim. Eu tô vendo algumas coisas de falar, olha, que bom, eu lembrei de você, você me inspirou nisso, eu cresci na minha carreira por aquilo. Eu cresci também porque eu aprendi e vi muita gente boa fazendo. Então, se eu tô conseguindo deixar isso, putz, eu fico muito feliz, de verdade. Eu torço para que quem venha depois da gente seja muito melhor do que a gente, que consiga fazer coisas muito mais legais. Porque assim a gente vai evoluindo como sociedade, né, Rafa? Como Você humanidade. merece, Ana. Você merece. Feliz. Você merece tudo isso, viu? Você merece. Obrigada, E ainda vai Rafa. muito mais muito longe. Obrigada pelo convite. Imagina. Se Deus Tamo quiser. junto. Se cuida, viu? Manda um abraço pro Luiz, pros meninos aí. Saudade de vocês. Em breve a gente se encontra, tá bom? É isso aí, ó. Rafa, tá combinado. É um abraço, uma música e uma cerveja. Já tá fechado, Rafa. Maravilha, marcadíssimo. Beijo. Isso aí. Beijo nas crianças, beijo em todo mundo. Obrigado. Muito tchau, obrigada. tchau. Muito obrigada pelo Emerge todo. Todos os parceiros. Beijão. Tchau, tchau. Beijo. Beijão. Tchau, valeu, Tchau. pessoal.